Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Que prazer, que alegria, mais uma vez estar convosco. Pai, mãe, avô, tio, avó, Deus abençoe. E hoje a minha saudação especial vai para todas as mães. Quero louvar a Deus pela vida de todas as mães. A Bíblia sempre faz menção, faz alusão a esse papel, a essa missão tão relevante, singular, especial, a missão de ser mãe. E nós podemos observar que Deus fez promessa em Gênesis 17 para Sara, falando que ela se tornaria mãe de muitas nações. A Bíblia fala também de Joquebede, uma mulher que se tornou mãe de filhos tão ilustres como Miriam, como Arão e Moisés. A Bíblia faz missão de mães especiais. E quando nós lemos a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, a Bíblia diz da seguinte maneira, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim, capítulo de número 2, verso 15, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A mulher, ela foi estigmatizada por muito tempo como sendo a criadora do pecado, a que entrou o pecado no mundo, como se fosse rebaixá-la. Mas não foi o homem que trouxe Jesus Cristo ao mundo, foi o ventre de uma mulher pela ação do Espírito Santo de Deus, Maria. Então, veja bem que ela foi agraciada por Deus com esse grande privilégio. Se ela é ridicularizada pelo pecado entrar no mundo, é também através da ação do Espírito no corpo de Maria que Jesus entra no mundo, se tornando homem para nos dar a salvação. O Deus homem. Então, quero parabenizar todas as mães, louvar a Deus pela vida de cada mãe aplicada, de cada mãe dedicada, de cada mãe que ama, que cuida, que zela, também a mãe adotiva, que é mãe também. Então fica aqui a nossa palavra de gratidão. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é mãe, cuidadosa, zelosa, que cria as filhas no temor do Senhor e, acima de tudo, aplicada e dedicada nessa missão tão especial. A todas as mães, minha gratidão a Deus por vossas vidas. Eu não tenho mais mãe, mas fica aqui a saudade, a boa lembrança. Ontem me lembrei muito da minha mãe, porém, louvo a Deus porque cumpri também meu papel de filho para com ela. Ok? Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Números, capítulo 24. A nossa leitura hoje é no verso de número 3, Números, capítulo 24, verso 3 e 4. Diz assim: E alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Amanhã eu vou explorar mais isso, mas ontem eu falei que eu ia dar uma palavra sobre transe e êxtase, sobre o transe, a pessoa entrar em um estado de êxtase. É bíblico o crente entrar em transe, estar no culto, cair, ficar revirando os olhos, se batendo, se tremendo. É bíblico ou não, pastor Zéu? É bíblico o crente ter visões e revelações e ficar fora de si? É bíblico ou não, pastor Zéu? Vamos trabalhar isso em 4 perspectivas. A primeiramente, eu quero dizer algo para vocês. Primeiramente, quero dizer algo para os irmãos. As experiências espirituais com Deus, não transe, não êxtase. A experiência espiritual com Deus, ela é totalmente bíblica. Nós não podemos negar, nós não podemos tolir, nós não podemos proibir a experiência com Deus. Isso é claro, isso é um fato, isso está na Bíblia. Ninguém é contra a experiência com Deus.
Eu creio no que a Bíblia diz: visão, revelação, profecia, dom de profecia, interpretação, língua estranha. Tudo isso eu creio. Se eu não crer, eu não tenho que ler 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, que fala sobre a ação do Espírito Santo. Romanos 12. Eu creio nos dons, eu creio na experiência com Deus, ok? Agora, é bíblico a questão da transe e a questão do êxtase? É bíblico, pastor Zéu? Aí não. É aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Aí não. De maneira nenhuma. Vocês observaram que no verso 4 tem a palavra, olha aqui, ó, tem a palavra êxtase. Tem a palavra êxtase que aparece aqui. Só que foi uma tradução. No original é nafal. O verbo lá é cair. Nafal. Olha aqui. Nafal. Aqui esse texto está falando que ele caiu. E quando nós falamos do transe ou do êxtase, como muitos falam por aí, a pessoa fica fora de si, perde os sentidos, é arrebatada e fica fora dos sentidos, fica fora de base, fica fora de análise. Então nós podemos observar, pode sentar aqui, nós podemos observar que essas pessoas, elas ficam fora de si, perdem a consciência, não têm controle de nada. Quando se acordam ou quando se levantam, não sabem o que de fato aconteceu. Então, é um estado de transe, e é o que é comum em muitas religiões. Porém, a experiência com Deus, ela é viva, ela é real. Mas quando nós falamos de transe, essa palavra êxtase, que quer dizer fora de si, ela está aparecendo aqui. Mas vamos analisar. Olha o texto bíblico. O próprio texto está dizendo que o Balaão não ficou fora de si. Olha aí, caindo ele na fal, ele cai de olhos abertos. Ele não entra em um estado de inconsciência. Ele não entra em um estado de transe, sem saber o que estava acontecendo. Vamos observar algumas passagens bíblicas. Nós temos 3 exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo que nós vamos dar é o de Daniel. Daniel, capítulo 8, versículo 17 e o versículo... Daniel 8, 17 e 18. Vamos lá. Primeiro texto, né? 8, 17, 18. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Olha, um dia desse eu preguei, e aí um irmão disse assim: o pastor, aí a gente tem que entender que quando Deus opera... Não, tu tem que entender o que a Bíblia diz. Daniel caiu porque diante da manifestação de Deus, ninguém empurrou ele, ninguém derrubou ele, ninguém jogou terno nele. Ele caiu diante da revelação de Deus. Ele teve tremor, ele teve fraqueza diante da revelação, mas logo que ele cai, o que o anjo diz? Olha o que o texto diz, olha o que acontece. O verso que nós estamos lendo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Reverência, caiu adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Ele mesmo também não tocou, não, Daniel, porque ele era ser humano. Então, diante da revelação da grandeza, Daniel sentiu fraqueza, Daniel sentiu temor, Daniel sentiu algo no corpo, um impacto físico e emocional no corpo. Aí ele caiu. Mas na hora que ele caiu, o anjo disse: se levanta, e pôs ele de pé. Vamos agora para Daniel, capítulo 10, versículo 8 até o verso 10. Daniel 10, 8 a 10. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Veja que Daniel, ele está relatando o episódio
ele não perdeu consciência, ele não entrou em transe, ele teve reações físicas e emocionais. Eu caí, meu rosto, eu caí com reverência, ele não caiu para trás, ele não foi jogado, ninguém derrubou ele, ninguém jogou terno nele. Olha as experiências, eu estou usando os casos bíblicos. Tu leu até o 10? O 10. Do 8 a 10. Sim. Foi, né? Do 10, capítulo 10, verso 8 a 10. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Isso. E eis que certa mão me tocou e fez com que movesse sobre os meus joelhos Tá vendo? e sobre as palmas das minhas mãos. Na mesma hora, porque ele teve a reação física, ele está consciente, ele ouviu a voz, ele ouviu tudo direitinho. Aqui não está aquele negócio, você vai sentir algo nesse momento que quando eu começar a falar você vai cair, nada disso. Não tinha ninguém atrás programado, isso é pura heresia, é falta de Bíblia. Por que eu estou falando de heresia? É uma invenção fora do padrão das Escrituras. Tem nada de poder de Deus o que essas pessoas estão fazendo. É uma distorção das Sagradas Escrituras. E a gente combate os fundadores de religiões que têm visões e revelações falsas, e não estamos combatendo aqueles que estão dentro de nós usando a Bíblia de maneira errada, ilegal. Veja que eu dei o exemplo, primeiramente, eu dei o exemplo aqui de Daniel, vamos dar mais 2 exemplos. Vamos para o terceiro exemplo agora. Aliás, o segundo, né? Atos. Vamos lá para Atos. Porque alguém pode usar esses textos bíblicos para querer tentar me refutar. Mas vamos para Atos. Nós vamos ler agora Atos 10. Atos 10, 10. Vamos lá. Atos 10, 10. Isso. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Sim. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Em momento algum, ele teve, digamos assim, entre aspas, esse êxtase, mas ele foi arrebatado nos sentidos, ou seja, foi algo de uma revelação profunda, de uma manifestação profunda, mas em momento algum Pedro perde a consciência. Em momento algum Pedro fica desacordado. Em momento algum, Pedro não sabe aonde está. Note que o próprio Pedro começa a narrar todo o acontecimento. E ele fica até dialogando com Deus. Olha aí o texto, gente. Então, não existe aprovação bíblica para transe, para êxtase no meio do povo de Deus. Quem faz isso está totalmente contrário ao padrão das Escrituras. Totalmente contrário. Não existe base nenhuma bíblica. Mas o pastor em 1970, um irmão, ele estava pregando e o irmão caiu e aí passou não sei quantas horas fora do sentido, foi arrebatado e não sei o que mais. Mas é o seguinte, eu fico com o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. Pode prosseguir a leitura aí. E aconteceu, e a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a colher-se ao céu. Pronto. Então veja, nós estamos citando. Agora vamos lá para 11, Atos 11, verso 5. 11, verso 5. 11, verso 5. Atos 11, verso 5. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos. Tive um arrebatamento, do mesmo jeito, tive um arrebatamento de sentido numa visão. Ele entendia que estava sendo arrebatado, não estava fora dele, não perdeu a consciência, não caiu e ficou desacordado, nada disso. Via um vaso com um grande lençol atado pelas 4 pontas que descia do céu e Aí Atos 11. Não, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 7 a 17. Apocalipse 1, 17. Então eu citei o caso de Balaão aqui,
citei o caso de Daniel, 2 episódios em Daniel, citamos o caso de Pedro, 2 episódios em Pedro, e agora João. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele viu a glória de Cristo, a manifestação, ele disse, eu caí como morto. Ele não estava dizendo que estava morto. E veja que ele está consciente, ele está contando a narrativa. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pronto. Então, todos que caíram, todos, na mesma hora, o Senhor dizia, ou o anjo do Senhor, levanta-te, levanta-te. E nenhum deles ficaram arrebatados no sentido de perderem a consciência, de perderem o sentido. Então, não existe base bíblica para transe, para a pessoa cair no chão, ficar fora de si. Irmão, isso não tem base bíblica. E eu vou finalizar dizendo, vamos lá para 1 Coríntios 14, verso 32. 14, 32, vamos lá. 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E os espíritos dos Profetas estão o quê? sujeitos aos profetas. Pronto, aqui eu fecho tudo dizendo o seguinte, o Espírito Santo, ele com a sua ação em nós, ele jamais anula o controle da nossa personalidade, da nossa mente ou da nossa perda de consciência. O Espírito Santo não entra em mim para tirar o controle. É isso que Paulo está dizendo. O espírito do profeta é o quê? Sujeito ao profeta. Então veja bem, o Espírito Santo ele não anula o controle das pessoas. Ele não produz uma desordem mental, um desequilíbrio. Aquele ali está cheio do Espírito Santo, por isso que ele está desequilibrado daquele jeito. Ninguém segura ele. Não existe isso na Bíblia, gente. Eu sou pentecostal, nasci na Assembleia de Deus. E quando eu falo que a gente tem que rever, é porque muitos lá atrás começaram e não atentavam para a Bíblia. Era o que vinha na cabeça, faziam. Mas o Espírito Santo não vai entrar em mim para deixar eu estou cheio do poder, eu estou perdido onde é que eu estou, gente. Fiquei tão cheio que esqueci onde é que eu estou. Não existe essa. Agora imagine você ir para o céu e não saber onde é que está. Imagine o Espírito Santo te usar e você, pronto, perder. E como é seu nome, irmã? Não sei não, o Espírito Santo me pegou aqui. Eu nem sei mais quem é meu nome, não sei se eu sou casado, se sou solteiro. Mas tem coisa no nosso meio. Aí tem pastor pentecostal que aí, às vezes me critica, mas tem a obra aí do pastor César Moisés, leiam a teologia dele. É muito boa, explica muito bem. Gutierre, o pastor Gutierre tem obras gloriosas aí pela CPAD. Eu li a obra dele, muito boa. Você pode ler os livros do Gutierre, lançado pela CPAD. Tem os 5 volumes aí do Kenner, né? Sobre o livro de Atos. Você pode ler também Donald Stamp, você pode ler Roger Stones, você pode ler muitos outros pentecostais que falam tudo que eu estou dizendo aqui, eu não estou inventando não. Eu vou primeiro pela Bíblia e uso esses homens como elementos no sentido de consubstancial que eu estou dizendo. Então, o espírito do profeta é o quê? Sujeito a... Não existe essa. Eu não consigo me segurar. O espírito me pegou, ninguém me detém. E aí, pai, sai quebrando o banco, sai quebrando tudo. Isso não é Espírito Santo, não. É a sua reação. O Espírito Santo não tira você do seu controle emocional, mental, do seu equilíbrio. Vamos fechar com 33, 1 Coríntios, no mesmo capítulo. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Senão de paz. Pronto. Como em todas as igrejas dos santos. Paulo não está proibindo nada, como nós não proibimos. Paulo não está se opondo a nada, mas ele está mostrando que o nosso Deus é Deus de equilíbrio, é Deus de ordem, não é Deus de confusão. Continuemos adorando a Deus, tendo experiências com Deus, conforme a palavra do Senhor. Ora, Daina. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender mais da Tua Palavra.
O Senhor possa abençoar cada mãe que cultua conosco nesta manhã. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe.